Atenção pessoal, vamos fazer o nosso videocast, retomada de conteúdo. E esse conteúdo que vai ser falado agora é o conteúdo que será abordado na nossa avaliação. São os artigos que vocês terão que estudar, esses artigos são de extrema importância. O estudo desse conteúdo é de grande relevância. Então, o primeiro deles, causas interruptivas da prescrição. Causas interruptivas estão no artigo 117 do Código Penal. São várias causas, entre elas o recebimento da denúncia, a pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia, no caso se houver recurso da pronúncia, a publicação da sentença ou do acórdão que sejam recorríveis e o início da execução da pena ou a sua retomada, nos casos do artigo 117 do Código Penal. Então, extremamente importante o estudo do artigo 117 do Código Penal. Uma questão pode cair sobre esse artigo, eu espero que todos estudem. Prestem atenção, lá no artigo 107 tem 2 incisos que foram revogados em 2005. Esses incisos, eles diziam quais eram as causas que extinguiam a punibilidade e que hoje não mais existem. Hoje foram revogadas. Existiu o inciso 6, existiu o inciso 7. Esses incisos não mais existem. Então, era no passado o casamento da vítima com terceiros ou com o próprio agressor que extinguia a punibilidade nos crimes de natureza sexual, nos crimes contra a dignidade sexual. Era causa de extinção da punibilidade. Hoje, esse artigo 107, incisos 6 e 7, já não mais existem, foram revogados, logo, o casamento não mais extingue a punibilidade. Por falar nisso, causas de extinção da punibilidade do artigo 107 serão objeto de avaliação. Morte do agente, retroatividade da lei penal mais benéfica, anistia, graça ou indulto, prescrição é uma causa de extinção de punibilidade muito, muito importante, e o perdão judicial. Lembrando que o perdão judicial, pelo artigo 120 do Código Penal, associado com a súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça, ele é declaratório da extinção da punibilidade, não subsistindo nenhum efeito condenatório. Subsiste efeito condenatório da reincidência? Não. Subsiste efeitos condenatório de maus antecedentes? Não. Porque a palavra perdão, no seu sentido literal, na sua hermenêutica, significa esquecimento. Então, o perdão, ele é irrestrito. Logo, o perdão judicial não subsiste nenhum efeito condenatório. Não teria sentido o juiz conceder o perdão judicial, lembrando que ele só cabe para crimes culposos, nunca para crimes dolosos. Não teria sentido o juiz conceder perdão judicial e considerar no futuro o indivíduo com maus antecedentes. Uma vez perdoado, uma vez concedido perdão judicial, perdoado está. Não confundam o perdão judicial com o perdão do ofendido. O perdão do ofendido como causa de extinção da punibilidade só existe no artigo 107, inciso 4, das ações penais privadas, que o perdão do ofendido pode ser dado durante a ação penal privada, nunca na pública. O Ministério Público pode oferecer perdão durante uma ação penal pública? Não, seria inadmissível, porque a ação penal pública se rege pelos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade. O Ministério Público não pode oferecer perdão. Se ele não tiver provas, ele pede absolvição, mas perdão não, entendeu? Agora, o perdão do ofendido só na ação penal privada. O perdão judicial só na ação penal por crimes culposos, em situações tais que a pena se torna, que as consequências do crime são tão graves e a pena criminal se torna absolutamente desnecessária. Essa palavra desnecessária em direito, ela pode ser usada com seu sinônimo jurídico, despicienda. Já ouviram falar nessa palavra? Despiciendo. O que é algo despiciendo? Desnecessário. A pena criminal se torna absolutamente despicienda. Então, prestem bastante atenção com relação a isso. A multa, em quanto tempo prescreve a pena de multa? Está lá no Código Penal. Se a multa for a única aplicada, ela prescreve em 2 anos. Se a multa for aplicada com outro crime, ela prescreve juntamente com outro crime. Então, vejam bem, a lei nova que vem a abolir um fato criminoso, ela é causa extintiva da punibilidade? Gente? Ela é causa extintiva da punibilidade? Se uma nova lei revoga um crime existente, por exemplo, antigamente existia o artigo 240 do Código Penal, que é o artigo referente a adultério, foi revogado.
em 2005. Essa revogação gerou o quê? Abolitio criminis. A abolição do crime tem efeitos retroativos? Tem, gente. A abolição do crime tem. Lógico, é lei penal que vem, de qualquer forma, a retirar a figura criminosa, muito bem, a retirar a figura criminosa do ordenamento jurídico. Então, tem efeitos retroativos. E está no artigo 107, inciso 2, né? Extingue a punibilidade, a retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, certo? Então, isso eventualmente pode cair. Prescrição é causa de extinção da punibilidade. Gente, e aquela questão da exigibilidade de conduta diversa? Exclui o quê? Vocês lembram lá do penal 1? A culpabilidade tem como elementos o quê? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Lembram disso? Lá do penal 1? Se for inexigível outra conduta, exclui o quê? A culpabilidade. Não tem nada a ver com a extinção da punibilidade, mas a consequência é a mesma, porque o réu sempre vai ser absolvido, né? Então vejam bem, não confundam esses dois termos. Abolitio criminis, né? Tomem cuidado que pode cair alguma questão relacionada a isso. Agora presta atenção, no caso, nos crimes de ação penal privada, que se processam mediante queixa, se a vítima de um crime que se processa mediante queixa morrer, o direito de queixa passa para quem? Familiares, quais são? CAD, CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? CADI, CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? CADI, CAD é o macetinho de concurso, é o CAD, é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Muita atenção nesse nosso videocast, você que está em casa assistindo o videocast, você que está assistindo o videocast pelo YouTube, né? O nosso videocast super tecnológico, né? Vocês estão ao vivo aqui no estúdio da Rede Globo, você que está em casa assistindo o nosso programa gravado, nosso videocast aqui é uma riqueza maravilhosa, né? Todo o conteúdo está sendo revisado nesse momento que nós chamamos de retomada de conteúdo, tá? Questão próxima, né, que pode cair, né? Não se esqueçam de estudar o artigo 107, porque o artigo 107 será muito cobrado, né? O artigo 100, gente, que é a ação penal. Lembram que nós estudamos o artigo 100 e eu falei que ele poderia cair? Qual que é a regra? Ação penal pública ou ação penal privada? A regra é a ação penal pública por excelência. A ação penal pública é promovida por quem? Pelo Ministério Público. E a ação penal privada? Pelo ofendido. O Ministério Público exige-se o quê? Qual o instrumento pelo qual se exerce a ação penal privada? Pública, desculpem. Denúncia. E a ação penal privada? Queixa-crime. Quando o crime disser que é ação penal privada, a ação penal se exerce por queixa-crime. E a regra é a ação penal pública. Está no artigo 100 do Código Penal. Não se esqueçam disso. Gente, presta atenção. A prescrição acontece em qualquer crime, tá? Todos os crimes estão sujeitos à prescrição, exceto os que estão na Constituição que não prescrevem. Quais os crimes que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, diz que são imprescritíveis? Não, terrorismo prescreve. Racismo, o crime de racismo não prescreve, a Constituição proíbe a prescrição. Depois, o segundo crime que não prescreve, ação de grupos civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, que está lá na lei antiterrorismo, tá? Mas os outros crimes prescrevem. E o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que a injúria racial do Código Penal se equipara ao racismo, então também não prescreve, entendeu? Foi uma interpretação do nosso Supremo Tribunal Federal que eu achei que foi uma interpretação muito bem fundamentada. Vamos lá. O que mais pode cair na prova? O que mais pode cair na nossa VA? Vejam bem, se o Ministério Público tem elementos de autoria, materialidade e nexo de causalidade, bem como elementos referentes ao dolo ou culpa do agente, elementos estes que estão no inquérito policial, ele pode falar assim: vou deixar de oferecer a denúncia porque não quero, ou vou deixar de oferecer a denúncia porque vou oferecer um perdão, ou vou deixar de oferecer a denúncia porque o meu convencimento não permite. Ele pode fazer isso? Não.
A ação penal pública incondicionada se vincula aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, tá? A ação penal pública incondicionada se vincula aos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade. Se o Ministério Público recebe da autoridade policial elementos referentes à autoria, materialidade, nexo de causalidade, dolo e culpa, ele não tem escolha, ele tem que oferecer a denúncia, tá? Por quê? Porque é interesse da sociedade a repressão de crimes. E o Ministério Público foi o órgão eleito pela Constituição Federal, o órgão que recebeu o mandato constitucional, a ordem constitucional, para processar e julgar autores de crime, porque a sociedade não pode tolerar a prática de crimes, tá? Se não fosse o Ministério Público, seria outro órgão, mas algum órgão deveria ter. No Brasil, o órgão eleito pela Constituição, esse órgão importantíssimo, relevante, com fundamentação constitucional, chamado Ministério Público, certo? Que existe o federal, existem os estaduais, existe o Ministério Público Militar, existe o Ministério Público Eleitoral, que atua perante os tribunais eleitorais. Beleza? Existem crimes eleitorais, né? Vamos lá. Vejam bem, se o indivíduo é absolvido porque a sentença criminal absolutória reconheceu que o fato não existiu, preste atenção na explicação. Eu sou acusado de um crime, o juiz na sentença ele fala, não, o fato não existiu. Ele foi acusado de matar Pedro. Pedro apareceu vivo. Foi absolvido por inexistência material do fato. Tem dever de indenizar aí? Não. Inexistência material do fato não gera dever de indenizar. Indenizar o quê? Se o fato não existiu. Entendeu? A inexistência material do fato não gera o dever de indenizar. Não, a inexistência material do fato. Agora, se o juiz me absolveu no crime em razão do benefício da dúvida, o juiz ficou na dúvida no crime e me absolveu, no cível tem o dever de indenizar? Tem, porque a dúvida é só do crime, não é do cível. Entendeu? Agora, se no crime fala o fato não existiu, eu ainda vou ser condenado a indenizar, é um contrassenso. Entendeu? Muito cuidado, muita atenção com relação a isso. O que é a retratação? Voltar atrás. A retratação do agente extingue a punibilidade só nos casos de ação penal privada. E o perdão do ofendido, gente, presta atenção, o perdão do ofendido também extingue a punibilidade só nos casos de crimes de ação penal privada. O perdão judicial só ocorre nos crimes culposos. O perdão do ofendido só ocorre nos crimes de ação penal privada. O nosso videocast está bombando, né? Eu estou vendo aqui no nosso videocast que nós estamos com mais de 10 mil visualizações ao vivo. Pessoas em Anápolis região, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis, Abadiânia, Alexânia, Brasília, Senador Canedo, todo mundo assistindo o nosso videocast, né? Daqui a pouco nós alcançaremos um limite máximo na estratosfera. Jaraguá, não podemos desprezar nossa querida, maravilhosa cidade de Jaraguá, né? Inclusive, quem quiser fazer um tour por Jaraguá, vamos a Jaraguá, que é uma cidade maravilhosa. Vamos lá. Próxima questão, ó. Presta atenção. Ó. Vocês se lembram que eu falei que concurso de crimes... Ô, moçada, atenção, silêncio no estúdio, estamos gravando, né? Está sendo transmitido para todas as capitais do Brasil. Concurso de crimes iria cair, realmente vai cair. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Eu acho que não é o caso de nós repetirmos o conteúdo aqui, porque o conteúdo de concurso de crimes está bem claro, tá? Concurso de crimes e concurso de agentes. Gente, presta atenção. Livramento condicional, grava aqueles percentuais de livramento condicional, tá? 1/3, metade, 2/3. Concurso de agentes? Não, concurso de agentes não, tá? Mas livramento condicional sim. Sursi e livramento condicional, os dois, tá? Sursi e livramento condicional são dois pontos importantíssimos que vocês devem estudar, certo? Pessoal, nesse sentido, presta atenção, nesse sentido, o nosso videocast, super videocast, né, será disponibilizado em todas as plataformas. Vocês podem me seguir, eu espero chegar aos 40 milhões de visualizações, né? Nosso videocast será disponibilizado no YouTube, né, no Spotify, né? Será disponibilizado também aonde? No Deezer, será disponibilizado em todas as plataformas, na Rede Globo de televisão,
E alcançando 40 mil visualizações, nós faremos um programa ao vivo, ao ar livre, né? Com direito a uma plateia de 100 mil pessoas, lá no Serra Dourada. Né, Gi? Hã? Muito bom, professor. Muito bom. Concurso de crimes. Concurso de crimes, certo? Atenção, muito obrigado pela atenção no videocast.